Olá, galerinha. Repito que estou muito satisfeito com a apresentação de vocês. Vai ser muito legal poder, para a galera que vai assistir. Eu vejo que tem melhorado ano após ano. Nos últimos anos que eu tenho visto as aberturas, elas têm melhorado bastante. E de vocês está muito legal, muito animada. Parabéns. Professor, esse ano tu vai estar, como tu não tem aula segunda... Pois é, eu ainda não tenho certeza. Eu acredito que eu vou ter que estar até a semana do dia 17 e ainda vou ter que estar indo para o Oeste. É possível que eu só veja depois as filmagens das aberturas. Mas, de qualquer forma, estou muito satisfeito. Mostra a competência que vocês já demonstraram desde o ano passado para se organizar. Isso é muito bom. Página 22, meus queridos. Tinha umas questõezinhas para fazer. E essa primeira questão ela é interessante porque ela vai mostrar uma outra característica importante para o determinante de uma matriz. Ele começa dizendo: estas são duas aplicações importantes dos determinantes, aquele número mágico que nós aprendemos a calcular de uma matriz quadrada na aula passada. Primeiro, cálculo da medida da área de um triângulo. Dado um triângulo ABC representado a seguir, em que as medidas são dadas em centímetros, determine a medida da área desse triângulo. Era um triângulo famoso, né? 3, 4, 5 parece, né? Com certeza é um triângulo retângulo. E a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Como a base é 50 e a altura ele forneceu que era 24, vezes 24 dividido para 2, a área igual, 24 para 2 é 12, 5 vezes 12 é 60, com o zero atrás, 600 centímetros quadrados. É óbvio, né, que isso que ele te pediu, calcular a área de um triângulo, ele está querendo só te trazer para a questão, né? Ele não estava questionando se tu sabe ou não sabe fazer isso. Era só para tu depois tirar conclusões. Aí ele continua. Quando são conhecidas as coordenadas dos vértices de um triângulo, é possível determinar a medida de sua área por meio de um determinante. A medida da área do triângulo cujos vértices são ponto A, XA e YA. São as coordenadas, né? Vértice B, XB, YB. Vértice C, XC, YC. Ou seja, ele pegou o mesmo triângulo, desenhou ele num plano cartesiano, disse quem eram os pontos A, B e C. Esse aqui é o que ele usou como ponto A, esse aqui é o que ele usou como ponto B. E também, se não for esse ponto, não tem problema, e ali o ponto C. Determine a área do triângulo ABC utilizando o conceito de matriz. Ele me disse o que fazer. Ele disse para eu calcular o determinante dessa matriz, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Bota as coordenadas dos vértices. Completa a tabela com 1, calcula o determinante, divide o resultado por 2. Ele disse que vai dar área. Não é possível. Não acredito. Se eu peguei este mesmo triângulo e transferi para cá, claro que o vértice A ficou com coordenadas 0, 0, 0. Como a base media 50, esse aqui tem que ser o 50x, né? E o 0y. Cara, vocês estão vendo que isso aconteceu comigo só 1 milhão de vezes. Aconteceu também, né? Não vai ficar do tamanho, não. O tamanho máximo do meu nariz só reflete outros tamanhos do meu corpo. Alergia. Vocês me provocam, né, galera? Por quê? O braço. O braço não, esse braço fica. Esse braço comprido. O negócio é o seguinte. Esse cara aqui, a coordenada dele tem que ser 24, concorda comigo? Já que a altura é 24, eu puxo aqui o Y daquele ponto B é 24. Só falta descobrir que ponto é esse aqui, né? O próprio desenho falava que esse tamanho mede 18. Então tu sabe que a coordenada daquele vértice B, a coordenada X, é 18. Agora eu posso converter, né, esse cálculo da área para esse determinante que ele me pediu. Como é que vai ficar o determinante? Vamos ver. Coordenadas do ponto A, 0 e 0, vai ficar gostoso. Do XB e YB, 18 e 24, sempre completa com 1. E do ponto C, 50, 0 e 1. Beleza? Calcular esse determinante já é área, né? Não.
Não porque ele falou que tinha que dividir por 2, né? Ou se tu preferir, multiplicar por 1 sobre 2. Regra de Sarros, duplica primeira e segunda coluna ou primeira e segunda linha. Porém, eu te mostrei que tinha uma técnica bem tranquila, né? Quanto? 0, né? Esse vezes esse vezes esse. 0. Ah, tô gostando. Esse vezes esse vezes esse. 0 de novo. Que determinante gostosinho. Menos diagonal secundária. 50 vezes 24 vezes 1, né? Concorda comigo? Quanto é que vai dar isso? 1.200. Vai dar 1.200. Esse vezes esse vezes esse. 0. Esse vezes esse vezes esse. 0. Então o determinante é 0 menos 1.200. Deu menos 1.200. Só que ele pede para eu calcular o módulo do determinante. A área do triângulo vai ser 1/2 vezes o módulo de menos 1.200. E o módulo de menos 1.200, 1.200, que dividido por 2 dá 600. Obrigado. 600 centímetros quadrados, já que as unidades estavam em centímetros. Por que ele botou, tipo, aquele 1. Olha, eu não sei em que momento estava questionando, né, conversando com algum colega, falando sobre isso. Não vou, eu até daria, mas eu teria que gastar uma boa parte da aula, talvez um pouco mais de uma aula inteira, para poder provar para vocês por que calcular o determinante desta forma dá como resposta a área do triângulo. Eu teria, porque assim, ó, eu teria que mostrar para vocês como é que a gente calcula a distância entre dois pontos, né? Olha que interessante, imaginem vocês um plano, isso aqui seria perfeito para um apoio. Professor, tu aparece no apoio, dá para me provar por que calculando o determinante de uma matriz formada pelas coordenadas dos vértices de um triângulo, xy, 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 completa com 1 a coluna que falta, calcula o determinante e divide por 2 e dá sempre como resposta a área de um triângulo? Por quê, professor? Essa é a pergunta bonita que eu adoraria que alguns de vocês aparecessem no nosso próximo apoio para a gente desossar essa pergunta. Vamos fazer uma matriz genérica? Um triângulo genérico A, B, C. Coordenadas XA, YA. Coordenada XB, YB. Coordenadas XC, YC. Como é que calcula a área de um triângulo genericamente? Eu posso escolher um dos lados como base, não é isso? Vou ter que achar, por exemplo, esse tamanho aqui, né? Certo? Isso é fácil de demonstrar para vocês, como é que se calcula a distância entre dois pontos. Eu teria que fazer XC menos XB, né? Ou XB menos XC, que é esse tamanho. Eu teria que fazer esse ponto menos esse, que é esse tamanho aqui. E fazer um Pitágoras entre eles, né? Porque é um triângulo retângulo. Então tu vê, a distância entre dois pontos é fácil de demonstrar para o aluno, que é a raiz quadrada de x de um menos o x do outro ao quadrado, mais y do um menos o y do outro ao quadrado. Então primeiro eu teria que achar esse comprimento fazendo essa equação. Depois eu teria que achar a distância entre esse ponto e o ponto perpendicular a esse que está sobre a reta BC, né? Eu teria que achar essa distância, que é a altura, né? Multiplicar então esta equação bizarra por esta equação, uma outra equação entre dois pontos, só que aqui eu vou ter que primeiro descobrir que ponto é esse aqui, né? E vou ter que multiplicar e dividir por 2. Quando eu fizer essa conta toda genericamente, vai dar exatamente a mesma estrutura que o determinante calculado dessa maneira, com 1 e 1. Aí eu vou poder fazer a prova matemática de que isso funciona. Mas tu vê, eu preciso de muita geometria analítica, que teoricamente só seria vista no terceirão. Mas como tudo deriva de Pitágoras, tudo deriva de geometria básica, dá pra gente fazer. Mas seria uma aula bem desafiadora, certo? O ideal ainda, de repente, para quem não tem essa sede toda, é dar uma esperadinha, esperar tu aprender a geometria analítica lá do terceirão. Tu vai aprender a distância entre ponto e reta, como é que se descobre a equação de uma reta que é perpendicular a outra reta, que é colocando o coeficiente angular o oposto do inverso. E aí então tu vai ter matemática para poder entender por que isso funciona, que parece meio mediúnico, né? Tu vai lá, empilha os números de um jeito mágico, faz uma conta mágica e costa a área do triângulo. Essa tua dúvida é uma dúvida bem bonita.
comecei a engatilhar a solução dela, certo? Mas levaria mais de uma aula para a gente finalizar. Daria um trabalho bem bonito. Show de bola. Mas fechou, né? Pelo menos nós provamos que funciona, né? Não sabemos o porquê, mas sabemos que funciona. Item 3 da mesma página. Dado os pontos A, 0,3, B, 2,7, C, menos 1 e 1, determine a área do triângulo formado por esses pontos. Para ele estar insistindo nessa ideia, porque de certo o vestibular pede muito isso em geometria analítica, né? Já pegamos a manha, é só pegar as coordenadas 0,3, 2,7, menos 1, 1, completar com 1, aplicar a regra de Sarros e depois dividir por 2 o resultado. Vamos que nós estamos ficando bom na de cabeça, quero ver. 0, 2, vê que não é difícil, ó. O cara que está sozinho multiplica com os outros dois. Menos 3, nós vamos somar isso tudo e subtrair de menos 7, tá bonito, 0 e 6. Menos 1, menos 1. E menos 1 mais 1, 0. Que estranho. Como pode dar 0 isso? Como pode dar 0 os vértices de um triângulo, aí tu calcula a área dá 0? Uma coisa errada. Pois é, mas o problema é que ele não está me dizendo para calcular, usar distâncias ali, né? Tanto que ele só vem um módulo depois que ele já calculou o determinante. De acordo com o que ele me falou, a área fica 1 meio vezes o módulo de 0. O módulo de 0 é 0, 0 dividido por 2 é 0. Por que será? Olha, acho que nós erramos. E não, está aqui 0 escrito mesmo. O cálculo é esse. Ah, não é possível. Não existe triângulo com área 0. Eu vou botar no plano cartesiano que tem que ter uma explicação razoável para isso. Fiz o plano cartesiano, eixo x e eixo y. Ponto 0 e 3. 0 para x, 3 para y. 1, 2 e 3. Como eu estou usando o quadriculado do quadro, né, eu estou bem confiante. Ponto 2 e 7. 1, 2 para x, 7 para y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto B, marquei o ponto B no plano cartesiano, tá tranquilo? Não. Ai, só se for isso, deixa eu ver. Menos 1 e 1. Menos 1 para x, 1 para y. Ah, tá explicado, ó, não tem triângulo nenhum ali, os pontos estão alinhados. Caramba, então quer dizer que além de calcular a área de um triângulo fazendo essa organização, faz uma matriz 3×3, nas primeiras colunas tu coloca x e y no vértice, completa a última coluna com calcula o determinante. Se der um número qualquer, tu divide por 2 e obtivesse a área desse triângulo que tem esses vértices. Se der 0, única explicação, esses pontos estão alinhados, são colineares. Então é um teste de colinearidade importante. Se no vestibular te perguntarem, os 3 pontos tais são colineares, tu calcula esse determinante, se der 0, sim. Se não der 0, não. Então, ferramentas poderosas as matrizes nos trouxeram. A capacidade de calcular a área de um triângulo a partir das coordenadas de seus vértices. E agora nós temos uma ferramenta matemática para saber se 3 pontos do plano cartesiano são ou não são colineares. Fala, meu amor. Por que na regra ali o determinante já é 1, não qualquer determinante? Foi a pergunta que ela fez. Para que eu possa provar isso, eu teria que parar a aula primeiro te mostrar como é que se calcula a distância entre 2 pontos. Não tem problema. Aí depois eu teria que mostrar para vocês como é que se acha a projeção de um ponto sobre uma reta, para a gente poder calcular aquele outro ponto genericamente. Usaria mais uma vez a equação da distância entre 2 pontos. Pegaria essas duas distâncias que vão ter essa cara, multiplicaria as duas e dividiria por 2. Quando a gente fazer a álgebra dessas letrinhas todas, já que ele estaria fazendo um cálculo totalmente algébrico e genérico, sem números, só com letras genéricas, né, XA, XB, ao calcular o determinante da matriz formada daquele jeito, a álgebra ia ser idêntica. Ou seja, são contas feitas com sequências diferentes que no final dá exatamente os mesmos resultados. Aí eu vou sacar, caramba, que coincidência, ó, matriz, determinante de matriz tem a ver com a área de triângulo no plano cartesiano, certo? Então, desafio, eu convido vocês a vir para o apoio para a gente fazer essa prova matemática, provar por que tem que ser 1 naquela parte da matriz para poder fechar o cálculo.
Muito legal seria bem desafiador. Questão 3. Ele perguntou, determine a área do triângulo. Deu 0. Qual é a explicação? Os pontos estão alinhados, os pontos são colineares. No conteúdo de funções, a função afim foi definida como y igual a x mais b, nossa velha conhecida. O gráfico desta função é uma reta no plano cartesiano, nós sabemos disso. Toda função afim é representada por uma reta no plano cartesiano. Porém, nem toda reta no plano é uma função afim. É verdade, tem retas muito especiais no plano cartesiano, né? Que podem ser representadas sem ser uma função afim. Tipo, x igual a 5, isso é uma reta. Y igual a 8, isso é uma reta. Só que não é uma função afim. Uma forma de determinar a equação de uma reta que passa pelos pontos A, xa, ya, B, xb, yb, é por meio do determinante. Olha o que ele está me dizendo, cara. Que se eu faço um determinante xy1, xa, ya1, xb, yb1, igualo isso a 0, fazendo essa conta nasce a equação de uma reta. Faz sentido? Por quê? Porque a gente acabou de ver que se isso aqui dá 0, a única explicação é que esses pontos estão alinhados. Eu já conhecia o ponto A e o ponto. Assim, colocando x e y no terceiro ponto, eu estou achando qual é a relação entre o x e o y para que eles pertençam à mesma reta. Então, tudo a ver. Como eu te mostrei como é que achava a equação da reta por outras técnicas, nós podemos fazer o teste. Ele próprio pediu, questão 4. Dados esses pontos, determine a equação da reta e verifique se essa reta é uma função afim. A letra A eu vou fazer de duas maneiras. Eu vou fazer do jeito que nós fazíamos ano passado, para relembrar, e vou fazer de acordo com a técnica nova, para ver se ele está falando a verdade ou se ele está inventando regras que não existem para nos iludir. Olha lá, antigamente, há muito tempo atrás, um ano, a gente fazia assim, dá uma olhada, ó. Ponto 1, 1 é 1 para o y e é 1 para o x, substitui. Ponto 0, 2, 0 menos 2 é menos 2 para y, 0 para x. Tu concorda que olhando para essas equações, a equação de baixo já me diz que o b é menos 2? Lembra? Né? Zerou, b e menos 2. Subtrai as equações, por favor. 1 menos menos 2. 3. 1a menos 0a. 1a. B menos b. Achei o a. Logo a função é y igual a 3x menos 2. Deu para relembrar? Familiar para ti essa brincadeira? Fizemos em algumas provas no começo do ano passado. Nas 3 primeiras provas do ano, basicamente, caiu esse tipo de... 3 não, nas primeira não teve, segunda e terceira teve e ainda mais. Pega a equação de primeiro grau, substitui o ponto y e o x, coordenadas, substitui as coordenadas. Por coincidência, já achei o b aqui. Subtraí as equações, achei o a, achei a função. Me pareceu até mais confortável do que fazer determinante, né? Ficou tão gostoso, tão prático. Mas ele quer nos enriquecer o conteúdo com essa nova técnica, ó. X, y e 1. 1 e 1. 0 menos 2 e 1. Diz ele que se eu calcular esse determinante igualando a 0, vai dar a equação da reta. Ah, não é possível, duvido. Não é possível, não acredito. X vezes x, x vezes 1 vezes 1. X, 1 vezes menos 2 vezes 1. Menos 2, 0 vezes y vezes 1. Pega esse resultado que é da diagonal principal, subtrai o resultado diagonal. 0. Menos 2x. 1 vezes y vezes 1. Y. Vamos ver como é que vai ficar? X menos 2, menos com menos, mais 2, menos y, igual a 0. Em alguma delas eu errei. Mais 2x ali. Ali. Mais 2x menos y igual a 0. Como é que vai ficar então? X mais 2x
3x menos 2 com menos y, o menos 2 eu vou deixar, e o menos y passa para o outro lado, mais y. Putz, fechou mesmo. Y igual a 3x menos 2. Mais uma ferramenta para acharmos a equação de uma reta, a partir de 2 pontos. Eu ainda acho a primeira situação muito mais prática. Joga no y igual a x mais b, subtrai as equações, acho A. Se não tiver achado B, substitui numa delas, acho B e deu. Mas uma ferramenta nova. Fala, meu irmão. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 1 menos, 0 menos 2, 1, e daí o x e y embaixo, não faria diferença? Tu tá dizendo esses aqui? O x e o y embaixo? Na verdade, como a colinearidade não vai se alterar dependendo da ordem dos pontos, né? Não importa. O que importa é só respeitar a coordenada x e a coordenada y. Mas também poderia ser o contrário, tá? Coordenada y e coordenada x. Isso não vai interferir. O que não podemos fazer é colocar coordenada x e y, depois coordenada y e x. Esse tipo de embaralhamento não pode acontecer. Tá? Então, aonde vai estar o x e o y e onde é a coordenada x, onde é a coordenada y, não importa. O que importa é respeitar a ordem do início ao fim. Ótima pergunta. Tinha mais uma ainda que era a letra B. A letra B, como a gente já viu que a técnica nova funciona, e já que o objetivo da aula é treinar a determinante de matriz, eu vou fazer pela técnica nova só. Pois não. Fazer uma matriz transposta nesse caso seria errado? Fazer a matriz transposta? Não teria problema também, porque quando a gente transpõe a matriz, nós vamos estudar o que acontece com o determinante. Certo? O que vai mudar o determinante de um jeito, né, que não vai causar efeito nesse caso. Então poderia fazer a matriz transposta também. Sem problema. Vamos ver. Ele pediu para achar a equação da reta que passa pelos pontos menos 1 e 3, 2 menos 3. Coloquei as coordenadas, montei a determinante e igualei a 0. Obrigado, 3x mais 3 mais 2y. Isso subtraído de 6 menos 3x menos y, né? 1 vezes y vezes menos 1, menos y. Isso tem que dar igual a 3x mais 3 mais 2y menos 6 mais 3x mais y igual a 0. 2y mais y, 3y. Oi. Aqui? Porque esse menos é como se fosse o menos 1 que está fazendo propriedade distributiva. Certo? 3x mais 3x. 6x passa para o outro lado. Menos 6x. 3 com menos 6. Menos 3 passa para o outro lado. Mais 3. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Como é que eu posso ter certeza se a equação que eu obtive é de fato a equação da reta que passa pelos pontos x, menos 1, y igual a 3, 2 menos 3. Poderia fazer daquele jeito para conferir, mas de repente é uma forma mais prática agora de conferir. Vamos fazer a tabelinha para verificar se os valores vão fechar, né? Vamos botar menos 1 no x. Menos 2 vezes menos 1. 2 mais 1. Yeah! Botar o 2 agora. Menos 2 vezes 2. Menos 4 mais 1. Yeah! Pode entregar que tu acertou. É isso aí. Então, era uma página importante do aluno tentar fazer por conta própria, né? Tirar suas próprias conclusões aí. Agora vai ficar mais técnico mesmo. É só fazer a continha, né? Na página 23. Só vou corrigir mais um pouquinho aí.